está começando mais um Pode Construir, o podcast da construção civil, um oferecimento de Baceifer, aço forte para sua construção, em 4 endereços aqui em Sorocaba, e se você quiser na região também tem. É só entrar nos acessos que estão aqui aparecendo na tela e você vai ter aço forte para sua construção. E o programa de hoje é um programa especial, é um Pode Construir diferente, com um monte de convidados aqui, casa cheia, repleta, e eu estou aqui com o meu co-host, aqui como a gente já anunciou no episódio anterior, o Marcel, do Guia do Construtor, que está fazendo uma parceria aqui com o Pode Construir, vai me ajudar aqui nesse bate-papo muito interessante com engenheiros que temos aqui, que vai carregar de conhecimento o nosso Pode Construir de hoje. Marcel, seja bem-vindo, mais uma vez, agora a presença marcante aqui no Pode Construir. Como é que você está? Tudo bem? Exato, tudo bem. Olá, pessoal, prazer estar aqui, Ed, obrigado mais uma vez, obrigado pelas presenças aí do Fábio, do Campelo aqui, os nossos primeiros convidados aí, e é uma honra poder estar junto, apoiando esse Pode Construir, que é realmente muito bom aí para a área da construção. Então, como eu falei, são 2 engenheiros aqui, né? Então tem um engenheiro civil, o Heraldo. Heraldo aqui, ó, só para dar uma canjinha aqui do seu currículo, né? Então, diretor-presidente da Lages Imperial, é uma empresa líder em fabricação aí de pré-fabricados em Lages, né? Você é graduado pela PUC de Campinas e está aqui em Sorocaba há quanto tempo, Heraldo? Bom, eu nasci em Sorocaba, né? Eu só saí de Sorocaba para estudar em Campinas. Eu entrei em Campinas em 74 e me formei em 78. Então, desde o final de 78, eu retornei a Sorocaba como engenheiro e aqui estou há 40... Aí você fez uma especialização na Facens também, né? Eu fiz uma especialização, né, em administração de empresas para engenheiros na Facens. E a Facens, quando iniciou, eu já estudava em Campinas, né? Por isso que eu não estudei na Facens. E depois veio para cá, fez uma especialização também na Facens para ter uma formação local aqui da sua cidade natal, né? E a gente tem aqui também o engenheiro agrimensor Fábio Augusto Gomes, que é sócio proprietário da Gomes e Silva Engenharia, uma empresa de 2003, aí nós estamos falando de uma empresa de quase 20 anos, né? Então, uma empresa que completa 20 anos tem seus méritos também, né? E ele que é formado na Faculdade de Engenharia de Agrimensura lá de Araraquara. Mas você é de Araraquara ou também é de Sorocaba e foi passear para estudar e voltou para cá? Eu sou de Jundiaí, eu sou natural de Jundiaí. Você é aqui da região, aqui. Jundiaí. Fui em Jundiaí, aí por curso da vida fui estudar em Araraquara, fiz a graduação lá. Na faculdade conheci minha esposa, que é daqui de Sorocaba, e o que me arrastou para Sorocaba, a cidade aí que eu adotei aí há 21 anos já que eu resido aqui em Sorocaba. Tá cheio. Minha empresa e estamos... Cheio de gente que adotou Sorocaba aqui, né, Marcelo? Com certeza. Você, o Marcel também. É bom demais, né, essa área aqui. Pois é, e hoje nós vamos falar da interação entre os segmentos da construção civil. A gente vai fazer várias interações entre segmentos que fazem da construção ser o que é, não só aqui na região, mas no Brasil e até no mundo, né? E hoje a gente pegou 2 assuntos aqui, a topografia e também os produtos pré-fabricados de concreto, né? Que relação isso tem a ver, que samba que isso vai dar, é isso mesmo, Marcel? Exatamente, né? Esse projeto que a gente começou, né, hoje no primeiro, foi justamente isso, de buscar parceiros que participam do Guia do Construtor e colocar essas áreas para conversar, né? Então, foi até uma conversa que eu tive com o Fábio, né? O Fábio trouxe esse insight para mim, essa ideia, falar, pô, Marcelo, por que a gente não reúne aí profissionais, parceiros do Guia, que isso pode contribuir muito pro mercado e trazer muito conhecimento aí pro pessoal que está construindo ou está reformando. Essa é a função aqui do Pode Construir, trazer mais conhecimento e trazer informações aí que pode contribuir mesmo com quem está construindo, quem pretende construir, quem está estudando, né? Exato. Quem está estudando também, quer um pouco de informação das pessoas que fazem o mercado da construção por aqui. É muito interessante ter um canal que agora está disponibilizando esse tipo de informação, né? Então vamos falar sobre, primeiramente, topografia, né? Topografia aqui com o Fábio, né? Que vamos falar também nessa relação que a topografia tem com os pré-fabricados de concreto. Vamos ver o que isso tem a ver, o que pode fazer para melhorar, como pode ser feito. Primeiramente, o que é cada coisa, né? Vamos lá. A topografia, o básico aí que a maioria das pessoas conhecem, é o fazer levantamento do terreno. Do terreno, né? Colocar aquelas estacas, fazer a medição. Exatamente, né? Só que a abrangência da topografia, ela é grande. E foi o insight que eu tive para sugerir para o Marcel em mostrar a integração que ela tem, a interação que ela tem com outras disciplinas, com as outras áreas da construção civil. Podemos chamar de topografia o começo de tudo?
é o começo de tudo e ela obra. tem uma forte atuação durante e no final também. Também, né? toda a obra, então. Toda a obra. Toda Inclusive a obra. na locação dela, né? Como o Campelo tava falando antes aqui, sim. né? Saber qual que é o terreno certo, né? Saber onde tá pisando, né? Não, é que nós tivemos aqui um caso da pessoa construir no terreno errado, né? Ô, louco. Opa! exatamente. Construiu, levantou e foi levantando. Construiu no terreno errado, aí depois foi localizar, né? E aí o que acontece? Perde, né? A obra toda, ué. Como é que ele vai fazer? Tá no terreno errado. Ali, Não dá pra arrancar assim e levar assim de caminhão e colocar no terreno certo? Então, assim, e aí então a ideia, né, é apresentar além dessa questão do levantamento topográfico. Então, por exemplo, dentro da área do Campelo, a topografia tem uma abrangência de atuação muito grande. Eu lecionei por 14 anos na Facens dando aula, por 5 anos na Uniso também dando aula, e eu procurava propor aos alunos e apresentar a eles essa questão. Topografia não é só para medir terreno, tem que interagir com várias áreas, né? E no caso aí do nosso episódio de hoje, nós vamos procurar trazer um pouquinho dessa interação que existe entre essas duas áreas. Tem gente que fala, mas topografia só fica na terra, não vai ao nível da laje. Vai também. E isso nós vamos saber hoje, então, como que ela vai, né? E a gente fala hoje de pré-fabricados de concreto, né? A gente imagina módulos, imagina aquele Lego, né? Onde você chega e vai montando, é isso mesmo? Como é que... Nós temos vários tipos, né, de pré-fabricados. Bom, primeiro só vou me apresentar aqui, Heraldo Riva Campelo, sou engenheiro civil, formado em Campinas, né, na PUC de Campinas, como ele já falou, e nós estamos trabalhando eu trabalho com laje desde 1978, quando eu retornei a Sorocaba. Pois já décadas. Passei a trabalhar com lajes, né, e depois, 3 anos depois, eu comprei a minha própria fábrica de laje, em que eu trabalho até hoje, sou diretor-presidente. Diretor técnico, né, e diretor-presidente. Você falou de laje e você já está bem... Já estou conhecendo um pouquinho. Conhece um pouquinho aí, né? Algumas décadas de laje. Eu queria explanar que pré-fabricados tem desde as fundações, né, as estacas pré-fabricadas, tem as sapatas pré-fabricadas, pilares pré-fabricados, vigas pré-fabricadas, lajes pré-fabricadas, né? E dentro de lajes pré-fabricadas, que é a nossa especialidade, existem vários tipos de lajes pré-fabricadas. Tem as lajes treliçadas, né? Vigotas treliçadas, vigotas protendidas, painéis treliçados e painéis protendidos, são chamados painéis alveolares. E esses produtos tanto podem atender obras residenciais, comerciais, industriais, como também pontes, galerias, obras de arte. Elas são dimensionadas conforme a necessidade do cliente, ou seja, a necessidade da obra. Então, se é para sobrecarga mais elevada, para uma sobrecarga padrão, vamos chamar assim. Então, são os tipos de pré-fabricados que existem no mercado. E a gente estava aqui fazendo essa integração entre os produtos, né? Entre a topografia, né? A topografia que eu adoro. Meu primeiro trabalho como engenheiro, estava comentando com ele, eu fiz todo o levantamento ali do Campolim no ano de 76. Nossa. Envolvendo ali desde o Boss. Só era um pântano ali. Um pântano. Desde o Boss até a Raposo Tavares, fechando aqui na Padaria Real aqui embaixo. Nossa, pegou? Que 7 alqueires de uma família, né, que eu prestei. Era tudo de uma única família? Eram os herdeiros, né, de um antigo proprietário. E eu fiz esse levantamento plano e altimétrico. Plano e altimétrico. Foi meu primeiro trabalho como engenheiro na topografia, né? Mas, assim, voltando... Né, então, se procurar, se tiver alguma coisa errada na topografia ali do Campolim inteiro...
procurar o Heraldo. Depois disso partiu para o loteamento, então eu só fiz o levantamento. Alguém loteou, né? Alguém implantou, Mas falando assim diretamente da área de pré-fabricados, especificamente da parte de lajes, né, nós temos essa integração, né, o índice de acerto inicia na topografia. Sim. Se a obra não estiver bem locada, a gente vai ter um alto índice de erros. Sim. E às vezes até é necessário desmanchar alguma obra por um erro de topografia. Por um erro de locação. Como o Fábio falou, né? Não há um bom trabalho da topografia, ou quando simplesmente não há a topografia. Acham que não é necessário, né? Não precisa. Então, tudo é necessário, né? Faz parte da obra, né? Tudo faz parte da obra para que a gente tenha o índice de acerto e consiga atingir um resultado. Só dando uma parte aí, hoje nós temos edificações atingindo dimensões muito imponentes, né? Então entram alguns controles que a topografia fornece esses elementos para você monitorar uma edificação, que é para ver se ela está subindo no prumo. Você tá, por exemplo, a edificação apoia no solo, né? Por mais que você faça as sondagens do solo, mas o solo tem comportamentos diferentes em função das características dele, presença de água, o solo em si, né? Então, entra o campelo lá e a parte de estrutural, a topografia entra monitorando, controlando as dimensões e o comportamento dessa estrutura. Por exemplo, citando especificamente uma questão técnica, o chamado monitoramento de recalque diferencial. Eu não sabia que tinha uma topografia vertical, assim, pra saber se... Tem. Faz sentido, então, né? O prédio tá indo torto. Exatamente. Não, a topografia, você pode controlar, entre aspas, sem a topografia, num método expedito, rústico, mas a topografia tem ferramentas que traz valores com alta precisão. Sim. E a facilidade, né? Sim. Eu não preciso ficar pendurado. Isso desde sempre, Fábio? Já há muito tempo que se faz assim? Essa prática, a aplicação da topografia é muito pouco aplicada, tá? Ela é muito pouco aplicada na construção civil. Eu mesmo tenho empresa há quase 20 anos aqui em Sorocaba. Foram poucos os trabalhos que eu fiz de monitoramento de recalque e controle de verticalidade. Sim, eu acho que não tem um pouco essa cultura. Por isso que a gente também... Exatamente. É interessante a gente discutir isso, porque é informação, né? Então tem gente que não faz porque acha que nem existe. Exatamente. E, por exemplo, só vai associar, mas eu vou gastar com a equipe de topografia para ir lá. Mas se seu prédio começar a sair do prumo, você começar a ter patologia que você tem que fazer reforço de fundação, vezes o cara, né, campelô. O gasto diária da equipe é compensado. Você está falando de dois fatores aí, né? Um pode ser o desconhecimento mesmo que existe esse serviço e o outro o valor. Vamos economizar. Muita gente não usa, por que eu vou usar também, né? Não caiu? Não caiu. Um detalhe, né? Que tudo é possível corrigir, né? Na construção é fácil corrigir. Exatamente. Mas às vezes a correção fica muito caro. Muito caro. Sim. O custo da correção fica quase o dobro. Cliente. Então, por exemplo, se o prédio saiu fora do prumo, vai gastar em reboque. Porque se você vai pôr uma pastilha, a pastilha vai mostrar o defeito. Então, antes de pôr a pastilha, tem de corrigir. E você vai corrigir com reboque. Então, aumenta o peso, né? Aumenta o peso, gasta consumo desnecessário de materiais. Então, tudo isso é importante na construção civil. Né? E as cargas começam a ficar elevadas. E a gente percebe, eu já tenho conhecimento de algumas obras em São Paulo, que você percebe que houve um erro grave no prumo, porque a grossura das sacadas, né, aparece a diferença da grossura nas sacadas por baixo. Então uma sacada tem 20 centímetros de espessura, a parede, e a outra tem 20 para dar uma compensada. Assim vai. Então você nota que houve um gasto desnecessário, um peso monstruoso adicional, né, desnecessário também. Só complementando aí o que o Campelo citou, e nisso surgem as patologias. Sim. E para verificar o comportamento dessas patologias, entra a topografia de novo. O monitoramento de recalque diferencial é para monitorar se na execução, na boa execução,
tá tudo ok, por mais que você faça Na praia deve usar muito isso, né? Pra ver os prédios na praia. Usa bastante. E aí tem a questão de quando ocorre, detecta-se a patologia, aí volta a topografia para verificar como é que tá. Pô, tá recalcando. Recalcar é um afundamento, Sim. né? Vamos dizer na linguagem coloquial. Esse pilar tá afundando mais do que o outro. E essa movimentação, os números serão coletados pela topografia. Né? Conceitos de geometria e trigonometria. E a ferramenta mais fácil é a topografia. E aí eu vou municiar, né? Vou dar os números para o campeiro, os especialistas de fundação, e ele vai avaliar. Opa, realmente, ele está com um recalque aqui acima do normal. Tá? O recalque é uma coisa normal. Sim. Normal. É normal. Agora, quando existe um recalque diferencial no mesmo prédio, entre um lado e o outro lado do prédio, o prédio vai torcer. inclinar para um Vai lado virar a Torre de ou pro Pisa outro ali. lado. E isso é imperceptível a olho nu, né? Às vezes. Sim. É pouca medida, mas ele pende. Porque se ele recalcar 1 centímetro aqui no chão, lá em cima a diferença Vai dar bastante, gigantesca. Mas Isso assim, pode acontecer no meio, né, da obra. Então ele ir firme e depois ele dá uma entortada. Não, geralmente Ele já começa de baixo. total, né? Aí as fundações começam a sentir as cargas, né? E tem muito prédio torto em Sorocaba? Não, em Sorocaba não. mas e pra falar na parte do pré-moldado, Campelo, por que surgiu assim o pré-moldado? Porque no meu ver, assim, mais leigo, é pra ganhar praticamente rapidez na Tempo. obra. É só por isso mesmo, mas Não, é porque você concentra a energia, né, numa indústria onde a produtividade é muito maior do que na obra. Então, na indústria, você pode contar com ponte rolante, com empilhadeiras, com vários equipamentos, com pistas metálicas. Tá? E na obra, geralmente, você vai fazer na madeira. Então, muita adaptação. Né? Então, as pistas metálicas, por uma questão ecológica também, eu reutilizo 5.000 vezes uma pista metálica, uma forma metálica. E a madeira você consegue reutilizar no máximo 8 vezes. Sim. Isso despendendo desmoldantes, etc., para você conseguir usar 8 vezes. Geralmente, na média, a madeira é usada uma vez e meia, 2 vezes, já se descartam as tábuas, os madeirites, e não se usa mais. Agora, as formas metálicas, você usa milhares de vezes. E é uma indústria que já existe já para de quanto? Décadas já. Não só a sua, eu tô falando, o pré-moldado surgiu em que época, mais ou menos? O pré-moldado já surgiu há décadas. Então, em outros países, há muitas décadas. E no Brasil, nós já temos já há 70, 80 anos que nós temos pré-fabricados. Sim. E lógico que nós estamos evoluindo. Hoje, você geralmente em obras industriais não existe a possibilidade de você tentar fazer na obra convencional. Convencional e com a mesma eficiência, com o mesmo tempo e com o mesmo dinheiro. Fechamento de parede vocês fazem também? Aquelas placas de fechamento? Não fazer. Tá. Mas você colocou uma série de pré-fabricados, né? São várias partes que dá para agilizar. Então, eu tenho fechamento vertical, né? Fechamento lateral e... As venezianas também, né? Pré-fabricadas. Venezianas pré-fabricadas. Além de agilizar, né? Ele vai dar uma qualidade meio que padrão na obra, né? Terças pré-fabricadas, elas são muito utilizadas hoje. Terças pré-fabricadas e até telhas pré-fabricadas. A terça é o que vai o apoio da... é muito utilizada mais, porque hoje tem outras soluções. Os tetos já estão mais diferenciados. Etc., que invadiram o mercado. Mas há tempos atrás eram utilizadas telhas de concreto pré-fabricados no fechamento do galpão também. Do telhado do galpão. Mas não só em galpões, hoje alguns prédios residenciais são feitos totalmente pré-fabricados, com pilares, vigas. Quantos andares dá para chegar num prédio? É possível fazer muitos andares, é o mesmo número de andares. Hoje a gente utiliza as lajes pré-fabricadas em prédios de muitos pavimentos, 30 pavimentos, 35 pavimentos, né? E
é muito utilizado. Legal. Ganhando velocidade na execução da obra, né? Eu falei, não é só a velocidade, né? Porque com o pré-fabricado você também ganha uma espécie de padrão, né? Você sabe que, que aquele modelo vai ser igual ao outro, que vai ser igual ao outro. Não vai ter diferença. Não tem desperdício na fabricação, né? Eu tenho mais facilidade em monitorar, né, o cobrimento das armaduras, que é uma coisa muito importante na construção civil, para evitar corrosão e manutenção breve. Então, você fazendo pré-fabricado com o cobrimento monitorado na indústria, você consegue dar uma vida útil ao produto muito mais elevada. E quando você garante o produto, você trabalha com segurança e acaba tendo um custo menor. Quando você não tem segurança, você acaba majorando na obra para que você ao menos empate na qualidade. Sim. Aí você acaba majorando na obra. Então, no pré-fabricado, até existem normas para pré-fabricados diferentes das normas de construção convencionais, são né? dadas em loco na obra. Então você tem vantagens de utilizar o pré-fabricado, você pode utilizar menores cobrimentos, com isso a obra fica mais leve e com uma segurança muito elevada. Né? Bastante segurança. Deixa eu tirar uma dúvida, assim, eu tava com a minha namorada esses tempos, né, ela mora num prédio e sempre tem aquele problema da laje de cima que fica batendo, né, tec, 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 tec. E já existe algum tipo de laje que não emita ruído para baixo? Já tem algum estudo assim ou não? Isolamento? O isolamento acústico, né, ele é desejável, né? Então, nas obras mais modernas, o pessoal tem colocado uma manta por baixo da argamassa. Aquela lã de rocha, coloca algum material. O vinílico também é desejável. Ajuda. Por quê? Aquele salto alto. O cachorrinho de unha maior. Num porcelanato, vibra de um jeito. É muito difícil eliminar o ruído. O ruído, né? É muito difícil eliminar o ruído. Então, é possível colocar uma lona, borracha, uma camada até de isopor. Tá. Existe a laje com elemento de isopor que ele auxilia nessa no isolamento acústico, né? E no térmico também. Mas sempre é bom usar um piso que possa reduzir o impacto, o impacto e que não tenha esse barulho, esse ruído desconfortável no pavimento. Ou vai saber se alguém inventa aí uma laje nova aí, né, no mercado, anti-ruído. Algum especialista em lajes aí. O que segura o ruído é massa. Tá. Então eu preciso de massa. Então eu preciso de concreto, eu preciso de argamassa. Nenhuma mistura no concreto pode criar isso. Fazer uma camada ali, colocar um isolador acústico, tipo lã de vidro, lã de rocha, não sei. Né? Tá. Só que daí fica mais caro e daí a construtora às vezes não vai querer. Já que ninguém faz, né? Então, pode ser uma oportunidade. Já está em estudo uma norma de desempenho com relações a ruídos, barulho. Né? Então, essa norma está em andamento, ela não está concluída. E tá em andamento. Vira um benefício para quem vai comprar um apartamento, né? Esse prédio aqui você não vai ter problema muito alto aí de barulho. Agora, nós temos aqui 2 engenheiros, né, Marcelo? Sim. Então, assim, vocês, da topografia até os módulos todos pré-fabricados aí de concreto, vocês só vendem esse serviço de vocês ou vocês acompanham a obra como um todo? Vocês chegam a trabalhar com a obra do começo ao fim? Ou não? Só entrega ali, dá uma orientada e fica por isso mesmo? Bom, vamos lá. A topografia, ela tem vários modos que ela pode atuar numa obra. Ou ela fica restrita ao trabalho de levantamento só faz as medidas ali, entrega a planta acabou. Topográfica para o engenheiro, para o arquiteto. Nós somos contratados para fazer as locações na obra, que é posicionar os elementos que foram projetados. A priori, estacas de fundação, e aí vai subindo a obra, a topografia vai atuando. Né? Aí nós temos diversos tipos de obras, que a topografia atua. As obras residenciais, as obras comerciais nos seus mais variados segmentos, centros comerciais verticais, horizontais, shopping center, toda obra usa topografia.
obras industriais. Eu inclusive, tenho uma expertise grande na questão de obras industriais. Já implantei aí algumas ampliações de fábricas e tal, né? Não só na construção civil, como na parte de montagem mecânica. Já fiz muita montagem mecânica de equipamentos. Então, a topografia... Aí diretamente eu estou acompanhando já o meu fica produto, ali quase que... né? Sim. Eu aplico o produto, né? O Campelo, ele vai lá, vende o produto dele e dá aquela assistência de acompanhar. Inclusive, eu sou um cliente do Campelo. Então nós estamos falando de cliente e fornecedor aqui. Entendeu? Então, e ele passava por uma questão logística e tempo, obviamente, mas tem a equipe dele que dá porque nós estamos falando aqui, você com 20 anos de experiência, o Campelo aí com 40, né? Então 40. É muito tempo de obra. 44 anos. 44 anos para ser mais exato. Então nós estamos falando aí de muito tempo de obra, né? O Campelo principalmente acompanhou aí a transformação, né? Você falou de telhado, né? Você é da época que colocavam telhado, hoje já não se coloca mais telhado em residência, né? Então foram muitas mudanças em 40 anos durante esse período que a construção civil passou aí por elas, né? E você acompanhou tudo isso aí com laje, com... Na verdade, eu nasci dentro da engenharia civil. Meu pai, engenheiro civil. Seu bercinho ficava ali já, né? Cheirando o pó da obra. No carrinho de mão. Nasceu no carrinho de mão, você não tinha carrinho de bebê. Ele chegou em Sorocaba em 47 e foi o primeiro secretário de obras aqui. Ou seja, né? Já vem de berço mesmo, né? Ele foi fundador da Facens, fundador da Fatec, e ele era engenheiro civil atuante. Ele executou muitas obras, muitos prédios ali no centro da cidade. Ele executou. Legal. Então eu nasci dentro de obra. Campelo é histórico, então. Criança que eu já vem de família. Segurando a baliza. Era uma brincadeira ali, né? Era uma brincadeira. Mas assim, voltando, né, à questão da nossa atuação na construção civil como fabricante de laje, então o cliente tem a necessidade de colocar o produto na obra. Então nos procura. A gente avalia o projeto estrutural da obra e encaixa o nosso produto de acordo com o projeto estrutural ou arquitetônico da obra. Aí a gente executa o cálculo estrutural da laje especificamente, né? E fornece um orçamento ao cliente com a sua necessidade de projeto. Partindo do fechamento, né, quando o cliente fecha um orçamento com a nossa empresa, aí a gente vai elaborar um esquema de montagem, porque o pessoal de obra, o empreiteiro, ou mesmo a construtora, precisa de um esquema de montagem com todas as informações técnicas para que possa atingir o objetivo, né? Quer dizer, chegar a montar a laje. Vocês levam o guindaste e tudo lá? Como é que é? Na verdade, a laje treliçada ela não precisa de guindaste. Tá. Às vezes, quando é prédios elevados, muito altos, são os painéis, aí sim. A própria grua da obra levanta, ou mesmo o Munk, né? Isso. Levanta e coloca na obra. Mas isso não é corriqueiro, esse não é o dia a dia. Normalmente, as peças treliçadas, elas descarregam de forma manual na obra, e o pessoal de forma manual monta em cada cômodo, né, os seus trilhos. E aí eles executam aquele esquema de montagem. Ou lajota, ou lajotas ou isopor, as telas soldadas, as armaduras complementares da obra, e depois fazem a concretagem da laje. Nossa, eu já vi um vídeo no YouTube dos caras concretando uma laje. Já devem ter passado pra você e de repente cai tudo, cimento assim, um segura aqui. Aí é muito importante a presença da tela soldada, porque ela vira uma rede de circo. E o pessoal não cai no chão porque fica preso na tela. Fica preso, né? Mas o que aconteceu ali? Foi mal colocação de escoramento. Então a gente dá também a noção, né? A gente dá no esquema de montagem, já vai especificado a distância máxima entre linhas de escora para que o produto atinja o resultado que a gente tem por objetivo, né? Que a concretagem seja perfeita e não ocorra esse desabamento que você falou. Mas é lógico, eu já peguei nesses 44 anos de trabalho, muitos casos. Uma obra que o prego foi colocado ao contrário. Em vez de estar pregado da tábua para o eucalipto,
camarada pregou do eucalipto. Como que ele conseguiu fazer isso? Então, Nossa, imagina o tamanho do prego, né? então, o prego era pequeno. Então, a hora que você encostava no eucalipto, o eucalipto caía. Nossa. Então, alguns absurdos nós já presenciamos. Mas imagino, né? Como toda área de prestação de serviços em geral, Aquele sofre com o profissional. Era a primeira vez que ele estava montando uma laje. Por isso é que a gente tem fornecido sempre esse esquema de montagem, ele é primordial, e o pessoal, a gente põe até no plástico, porque se chover, ele não... eu fiz aquela brincadeira no começo, falei de Lego, né? De pecinhas pra montar e tal. Então, chega a ser parecido mesmo, né? O cara monta, você manda com o esquema pra ele montar, igual quando você recebesse um rack, uma mesa em casa. De criança, uma criança poderia montar. Sim, se fosse pequenininho ali, né? Pequenininho, né? A criança monta com uma facilidade. Agora, na obra, às vezes o pessoal encontra alguma dificuldade. E as perguntas, elas surgem. É interessante. Então, a gente está sempre à disposição para responder as perguntas, né? As dúvidas, tirar as dúvidas. O esquema de montagem tem por objetivo eliminar todas as dúvidas. Mas, lógico, sempre pode surgir uma dúvida. Sim. E a gente tem um departamento técnico, né? Hoje, na nossa empresa, nós somos em 3 engenheiros. Né? E a gente está à disposição para eliminar as dúvidas que possam surgir. Isso é importante, porque se você não está do outro lado para atender o telefone e eliminar uma dúvida, às vezes a pessoa pode realmente, por equívoco, montar de uma forma errada. Né? Sim, como qualquer coisa modular, né? Se a pessoa não tiver ali um esquema ali, uma orientaçãozinha mínima para poder montar, ele pode errar. De forma bastante clara, sabe? Para que qualquer pessoa da obra possa entender. Diferente do Lego, nós estamos falando de concreto. Se ele montar errado, depois o prejuízo é maior. O Lego é só destarracha ali e tá pronto. Uma coisa muito importante que eu queria fazer, essa integração com a topografia, são os níveis. Quando você monta uma laje, por mais que você tenha montado a laje de uma forma bastante plana, né? Então você levanta as paredes e nivela. Monta a laje. Na hora da concretagem, se você não tiver alguma guia como referência, você começa a cometer erros de desnivelamentos. E aí você consome concreto a mais e depois... Piso caído assim, né? A água cai tudo. Você vai ter que gastar material para regularização, para depois poder colocar um piso nivelado. Então é muito importante o nivelamento, né, o perfeito nivelamento da concretagem. Nessa linha aí que o Campelo entrou, eu atuei na retomada do projeto do submarino nuclear em Aramar. Em Aramar, 2008. Aqui. Eu fiquei 2 anos prestando serviço dentro de Aramar, em 3 prédios lá. E num deles, que é uma subestação elétrica, nós fazíamos um acompanhamento durante a concretagem. Aí eu ficava um auxiliar, aquela capinha de chuva amarelinha, por causa da nata que desce, né, para não pegar a gente. E eu ficava com o aparelho lá, com o nível, e o auxiliar fazendo a leitura, e mais uma equipe de carpintaria, porque à medida que ia descendo o concreto, vai pesando, aí você tem o escoramento, que ele pode acomodar... aquela madeirinha ali que você coloca lá no escoramento, ela pode rachar. E aí tem muito escoramento também metálico, né? Que é usado. Ali né, usava hoje. só metálico. Só metálico? Só metálico na legal. marinha. Então o que acontece? Ela pode ceder um pouquinho. Sim. E eram grandes panos, né, Campelo? São grandes panos. Grandes panos falam grandes lajes, sim, né? São termos que a gente usa aí na engenharia. E se uma laje daquela, tinha laje lá que dava 40, 50 centímetros. Porque é uma instalação militar nuclear. Nuclear, né? Nuclear. Né? Então, mais peso cuidado tremendo. ainda tem que ter. E aí nós ficamos lá embaixo conferindo. Opa, baixou um pouquinho, sobe o escoramento aí. Que é a chamada contraflecha, né? Porque a estrutura, pra turma ver, quando ela... O ideal é que ela fique na horizontal. Se você soltar peso, ela vai afundar aqui no meio, vai baixar. Sim. Então a contraflecha, antes da execução, você deixa pra cima. Precisa prever já, né, o peso. Carga, ela fica na horizontal. Sim. De maneira coloquial aí, para que o pessoal entenda, né? E aí nós monitorávamos isso aí. Então a topografia aqui... E topografia tem muita tecnologia também, né? Usa drone hoje, né? Vocês conseguem fazer análise de drone. Como é que é essa parte de tecnologia? O drone entrou forte aí na área da topografia, né? Nós temos uma questão histórica aí, o
avô, teodolito. Aí depois vem as estações totais. Isso é novo também, né? Porque drone já não tem há tanto tempo, né? Exatamente. Aí vieram as estações totais, que é um teodolito eletrônico. Existe o teodolito eletrônico. Tá. Só que ele não tem uma caderneta interna. A estação total tem essa caderneta interna, onde a gente, em vez de ficar com a caderneta manual, fica armazenado. Aí veio a tecnologia GPS, que hoje a gente... Quem é da área técnica, a gente chama, o termo é GNSS, que congrega várias constelações de 4 países que têm um sistema similar ao GPS, tá? E o drone que veio agora, recente, aí para facilitar alguns levantamentos e algumas atividades nossas, né? Então, a topografia, ela também avança. Só que cabe, rapidinho, só que cabe dentro da construção civil. A tecnologia vislumbra, né? A gente está vivendo um mundo aí que a tecnologia vislumbra demais e acha que é só apertar botão. Então, os 44 anos do Campelo... Eu tenho 20 de empresa, mas eu atuo dentro da construção civil desde 92. Então, ou seja, são 30 anos também. Sim, bastante tempo. A gente tem uma jornada... Nós estamos falando com engenheiros aqui com muita experiência. Então, tem que tomar cuidado com isso. A tecnologia é ótima, ajudou e muito. Sim. Só que só apertar o botão sem ter um conhecimento, por achar que apertou o botão, resolveu ainda está um pouco longe disso, né? Talvez até chegue. Mas eu acredito que ainda precisa um pouco da visão do profissional ali, né? Sim, uma coisa importante, né, que ele citou, temos vários vãos, né, de obras. Então, às vezes, você tem um vão grande a vencer. Nós já fizemos lajes até com 17 metros de vão livre. É um vão enorme. Na Maria, nós pegamos esses vãos aí. Vão enorme, a laje dá 55 de altura, 55 centímetros de altura e um peso gigantesco. Então, são obras com bastante controle, você tem de dar a contraflecha ideal para que depois que tire o escoramento ela volta, de preferência chegando próximo do nível, né? Nunca a gente acerta no zero. Qual foi a maior laje que você já fez assim? É uma laje com 17 metros de vão livre. 17 metros de vão livre? 17 metros de vão livre. Ela tem que ser mais grossa, a laje ou não? Quanto maior o vão, ela tem de ser mais grossa para ficar ali sem coluna no meio. Por duas questões interessantes, né? Nós fizemos 2 lajes com esse vão aproximadamente 17. O MASP é quanto em São Paulo? Em São Paulo, acho que... Para ter uma comparação. Próximo de 100 metros. Né? Caramba! Mas lá é protendido e é preso pelas vigas. Por cima. Ele tem um encaixe assim, né? Não significa que a laje de baixo vença esse vão. Entendi. Ela não seria capaz de vencer. Tem uma outra jogada, então. Ela tem os tirantes que seguram. Agora, as lajes com 17 metros de vão, nós fizemos uma escola, uma grande escola, né? Em que as salas de aula são em cima e embaixo é o anfiteatro. E o anfiteatro precisaria desse vão de 17 metros. E uma outra obra que nós fizemos residencial, por um outro aspecto totalmente distinto. Não podia ter pilares. Né? Não por uma simples questão, não quero ter pilares. Aqui não podia mesmo. O cliente ele precisava guardar os 2 helicópteros. À noite, ele precisava guardar na garagem. Porque a seguradora de aeronave, de helicóptero, ela não cobre. Se ficar na rua. De madrugada, cai uma árvore sobre o helicóptero, a seguradora não cobre. Ou seja, ele não poderia estacionar na rua. Ele tinha que colocar na garagem. O proprietário colocava na grama ali na frente da casa, né? Pousava o helicóptero no pouso, né? Na pista de pouso do helicóptero, no heliponto. E depois recolhia com um tratorzinho. Com um tratorzinho ele levava para dentro da garagem. Dentro da garagem. Sem coluna. Que é questão obrigatória em relação a seguro de aeronave. Eu quero ter um problema desse qualquer dia. Aí não podia ter coluna. Na garagem dos helicópteros. Sem coluna. Embaixo do terraço das 5 suítes que tinham. Chamaram o Campelo e falaram: resolve isso aí para mim, Campelo. É uma obra bastante... Não era eram 2 helicópteros ainda. Então, nossa! São obras... Hoje eu vou com o azul. Hoje eu vou com o helicóptero. Utilizações distintas. Sim. Agora, em grandes vãos também já fizemos tabuleiro de pontes, viadutos. Fizemos com lajes treliçadas, onde passa caminhões de 3 eixos, categoria TB45, é o termo técnico, né? E lajes para grandes sobrecargas.
algumas pedreiras, nós fizemos uma laje para pirâmide de pedras, mesmo estoque de pedra para moagem. Né? Então, muro de arrimo também. Muro de arrimo. Muro de arrimo é um produto que a nossa empresa que desenvolveu no mercado brasileiro, a placa dupla para cortina de concreto. Aqui em Sorocaba, várias construtoras utilizam, mas em São Paulo é o nosso carro-chefe, nossos clientes, o grande número de obras que a gente atende são as construtoras de São Paulo. Legal. E aqui em Sorocaba fizemos vários shopping centers com essa contenção. Né? Entendi. Que geralmente é gravado perfis metálicos no perímetro e encaixa a placa dupla para a cortina. Então, antigamente se usava um painel simples e eu, olhando esse tipo de utilização, desenvolvi a placa dupla para a cortina de concreto. Isso faz aproximadamente 25 anos. Legal. Mas você não instala, né? Você só entrega lá e o pessoal tem que ter especialização para... Até 10 anos atrás, você instalar, eu tinha uma construtora. Então por isso eu perguntei. Eu aposentei de obras. Mas você acaba tendo que olhar, ficar observando. Né? Mas a gente dá toda a assessoria. Legal, suporte. E a gente desenvolveu esse produto no mercado brasileiro. Somos líderes de mercado nesse segmento. Que bacana. Atendemos não só o estado de São Paulo, já atendemos algumas obras fora de São Paulo, Rio de Janeiro. O nosso patrocinador aqui é a Baseifer, trabalha com ferro e aço. Em todos esses pré-moldados de concreto vai ferro aí nessas treliças, vai aço. E eu sou cliente deles. Da Baseifer lá, ó, Cazu, Rocha. Vivo com eles e compro algum material com eles. Ele pré-fabrica o aço. Porque você vai colocar ali no concreto ali. Pré-fabricante de aço, eu sou pré-fabricado de concreto. De concreto, exatamente. Então, nós não competimos entre si. Muito pelo contrário, acho que é até um casamento ali, porque você usa produto ali no meio dos pré-fabricados. E em algumas coisas nós somos até concorrentes, né? Ele vende tela soldada, eu também vendo a tela soldada, mas a gente não briga. Sim. Porque o ferro e o aço também é muito importante, né? Nesses pré-fabricados, onde se você usar ali também um ferro, um aço de má qualidade depois, é problema para você, inclusive. Porque como você está vendendo os pré-moldados, você tem que colocar ali algo que tenha muita qualidade, sempre, né? Todo aço para construção civil, ele atende às normas da ABNT. Então, tem o aço CA50 e o aço CA60. São os mais utilizados. Aí depois vem cordoalhas, tal, que é para obras de protendido. Mas assim, no arroz com feijão, assim, sim. É o CA50 para obra e o CA60 para o fabricante. Essa diferença, para facilitar o entendimento, a diferença entre um e outro é que o CA60 é 20% mais resistente à tração do que o CA50. Então, a indústria usa o mais resistente, a obra geralmente já usa um CA50, menorzinho. Que é mais fácil de dobrar, tem uma facilidade na dobra. Sim, no corte, dobra, no manuseio, né? Obras menores, assim e tal. Não só obras menores, mas as bitolas, né? As bitolas maiores, geralmente é CA50, que tem mais facilidade para manuseio. Muito bem, Ed. Acho que o papo tá bem legal aí. Acho que muita informação. Acho que a gente já tá caminhando aí pros minutos finais aí, né? Sim, topografia e assim, pré-fabricados de concreto é um assunto que a gente nem imaginava o quanto isso ia dar de assunto aqui. Mas com certeza, trazendo pessoas com experiência, a gente percebe que realmente tem muita coisa para se discutir em construção civil, né? Eu queria, assim, tentar fechar, assim, com uma pergunta. A gente falou muito sobre a parte de profissionalização, né, sobre a importância do pessoal saber o que está fazendo na área de vocês, e para o pessoal que está escutando aí, o que vocês indicam aí para quem está buscando conhecimento, tanto na parte de pré-moldado quanto na parte de topografia, se existem cursos técnicos na área que vocês indicam, cursos aqui em Sorocaba, ou se até mesmo vocês já pensaram em criar um grupo para ajudar a compartilhar esse conhecimento, porque na minha trajetória aí, que eu tenho nesses 20 anos no guia, assim, eu vejo muitos profissionais realmente falando que um dos calcanhares de Aquiles do mercado da construção é a falta de capacitação dos profissionais, né? Mão de obra. E eu tenho uma parceria muito grande com o Sebrae e com o Senai aqui de Sorocaba, e é muito legal a gente ver, né, que existem, mas e aí, para a área de vocês? O que vocês indicam aí? Olha, na topografia,
como eu falei, né, eu lecionei na Facens, lecionei na Uniso, e eu gosto de dar um tom mais leve na aula, no aspecto que eu dava aula à noite, né? E eu brincava com os alunos que você falava para eles, vocês estão diante de uma espécie em extinção. Porque o curso de agrimensura, para vocês terem ideia, eu infelizmente tomei conhecimento que a faculdade onde eu estudei pediu baixa do curso que eu fiz. Foi o primeiro do Brasil a ser homologado pelo MEC. No Brasil, eu preciso confirmar, mas acho que nós temos 12 ou 13 instituições de ensino superior de engenharia de agrimensura. Aí tem engenharia cartográfica. Então não é topografia, é engenharia. Não, topografia é uma ferramenta dentro da agrimensura, das geociências, né? Entendi. Aí tem os É difícil técnicos. um jovem, tipo, acordar e falar assim, eu quero ser engenheiro agrimensor. É difícil. Da onde que veio essa vontade? Vou trabalhar com topografia. Nossa, meu sonho é trabalhar com topografia. Não tem, Topografia né? é até comum, né? Sim, comum, né? até tem bastante, mas não tem bastante. jovem que fala assim, eu quero seguir uma carreira em topografia. É isso que é até um pouco complicado, Difícil. porque tem muita gente que enxerga, eu vejo lá o pessoal, quanto ganha? Eu vou trabalhar de auxiliar. E aí a pessoa aprende um pouquinho superficialmente E já fala que sabe. e já fala que é agrimensor, que nem a turma que já põe quer a colher no bolso e já fala que é pedreiro, né? Então é uma área carente de instituições de ensino. Tá. Eu tenho um desejo muito grande, estou matutando algo no segmento para lecionar, voltar a lecionar, mas com formato próprio. Legal. Né? É uma área que eu adoro lecionar. Né? Gosto de transmitir Agora você tem conhecimento. muito esses cursos online, né? Então fazer os infoprodutos aí, mas o foco eu imagino que nessa praia precisa ter muito loco ali, né? Sim, bastante, né? Pra ser um híbrido. Tentar mas um o que acontece, o que eu vejo no mercado também é muito ensinar, usar o aparelho e fazer desenho. Usar o aparelho, que nem celular. Você tem Android, você tem Apple, quais são as os plataformas. botões ali, o volume e tal. Exatamente, né? Então, as peculiaridades é que vão fazer a diferença, né? Até lançar uma ideia aqui rapidinho pro Pod, eu já tinha pensado nisso. Nós temos uma figura ilustre aqui como Campelo. Olha a história da engenharia que nós temos. Trazer figuras da engenharia de Sorocaba, né, para contar causos, enriquecer aí a questão da... Sim, da eu nossa acho que né? aqui é o começo, né? É o começo, né, Fábio? Aqui o Pode Construir está começando ainda. Então, esses assuntos, a ideia é realmente essa. Para nós, Mas, sim, né, que estamos participando hoje aqui, é uma grande satisfação. Com certeza. Estar conversando, né? E que as dúvidas venham. Sim. As pessoas podem ter dúvidas. Pode participar aí no canal, colocar sua pergunta aí, que ela vai chegar aí para... Nessa questão, né? As faculdades de engenharia civil agora já perceberam um pouco. Já colocam alguma coisa dos pré-fabricados. Quando eu cursei, não tinha. Pré-fabricados. Então tive de aprender na raça. Né? E o que a gente faz para os colegas? Então a gente tem um departamento técnico que está aberto aos colegas. Já fiz muita palestra colocando o produto, né, para a ciência daqueles que, como eu, não tivemos a oportunidade de aprender na faculdade, mas hoje as faculdades já estão dando ênfase para essa questão, né, dos pré-fabricados. E mesmo assim, nós também já fizemos muita palestra, muito curso, inclusive em parceria com o Senai, para mestres de obras, né, geralmente é à noite, porque o pessoal trabalha muito de dia. Sim. Então a gente ministra essas palestras. Já faz tempinho que eu não faço palestra. Depois da pandemia, um monte de gente desacostumou, né? Eu já fiz ali na Facens, já fiz no Senai, e a gente faz esse curso para os mestres de obra. Nossa, e eles nunca esquecem da gente. É muito gratificante. Às vezes eu chego numa obra, você me ensinou a montar a laje. Poxa, é muito gratificante. Então, a gente tem essa experiência, mas a gente quer passar essa experiência. Precisa até, né? Precisa passar essa experiência para os mais jovens, né? E para aqueles que estão na obra, propriamente, para desenvolver a obra, para concluir a obra e com o índice máximo de acerto, o máximo possível de acerto. Exatamente. Esse é o objetivo nosso e a gente está sempre aberto aí
para ministrar essas palestras. Bom saber. A gente está cada vez mais próximo também do Sebrae, do Senai, até discutindo exatamente essa tendência, né? E principalmente para tentar motivar o jovem a se interessar por construção civil, que é uma área fantástica. E responde a sua pergunta com muita positividade, né? Dá dinheiro. Né? Exatamente. Porque o jovem está preocupado. Dá dinheiro, dá muito dinheiro, por sinal. Exatamente. E se falando da região de Sorocaba, então, que é uma região em plena expansão, né? Só cresce, entendeu? Realmente a nossa cidade, ela evoluiu muito nesses últimos 5 anos. A gente percebeu né, uma mudança, né, de forma positiva e trouxe um superávit para a cidade de uma forma... A gente percebe um êxodo, né? Tem muita gente vindo das capitais para Sorocaba, indústrias vindo para cá. Existe um movimento acontecendo que acaba, né, proporcionando uma quantidade de obras muito maior a cada ano, né? A gente acaba fabricando muito mais, né? Mas o dinheiro, né, que você falou, passa com uma velocidade. Passa com uma velocidade. O dinheiro só a gente corre atrás, né? A gente só espera ter uma velocidade para pegar ele, Mas né? o importante, né, a gente permanecer no mercado, né, da forma que a nossa empresa está há 44 anos no mercado. Na verdade, a minha empresa é de 1980. E eu comprei essa empresa em 83, mas eu já trabalhava no setor de lajes desde 78, final de 78 eu já trabalhava. Mas é muito tempo mesmo. Quantos anos você tinha na época, quando você começou? Anos. 23 anos. Legal. É muito tempo mesmo. Mas o que a gente vê, né, em todo esse período, né, que a gente foi aperfeiçoando para privilegiar o cliente, né, e procurar também auxiliar ao máximo os nossos colaboradores, né? E eu tenho colaboradores de 30 anos de casa. Pois é, então. Trabalha 30 anos como eu citei. Já aposentaram. A gente tem aqui o Campelo e o Fábio com décadas de experiência, né? Então vocês não só se aperfeiçoaram, como também se atualizaram, né? Então, como o Fábio comentou, tecnologias novas entraram, né? Materiais novos, formas de trabalhar diferentes, tudo muito diferente, e a tendência é que não pare por aí, né? Acredito que não só na construção civil, como qualquer segmento, a gente está passando por transformações, a gente vai vivenciar, e esses profissionais mais experientes, assim como vocês, é que também vão acompanhar essas mudanças, né? Vocês que vão transformar também, talvez, a ferramenta que vai utilizar, o material que vai ali mudar, os jovens que vão começar no ramo, né? As informações básicas que eles precisam para poder ter uma carreira mais sólida, né? Porque senão, como você falou, o cara ali aprende um pouquinho, já se julga, eu sou topógrafo, eu vou trabalhar e começa a fazer besteira, né? Começa a construir no terreno errado. Né? Então a gente quer que Sorocaba cresça, né? Então o Pode Construir está aqui, o Guia do Construtor também em parceria com a gente para produzir conteúdo, porque a gente também acredita no mercado da construção civil de forma profissional, mais profissionalizado, né? Sim. É isso, Marcelo? Acho que fechamos com chave de ouro aí o nosso bate-papo, né, Ed? Foi muito gostoso. Eu acredito que realmente a gente precisa de mais bate-papos assim. Acho que são essenciais para a gente discutir o mercado, falar o que está certo, o que está sendo feito de errado, né? Tentar de alguma forma debater o que pode ser melhor, né? Porque não há nada tão bom que não possa ficar melhor, né? É aquela máxima que os alunos quando saem da faculdade, mas na faculdade foi só teoria. Tem que pegar a prática. Vamos discutir a prática aqui com quem faz o mercado, né? Inclusive para quem está escutando a gente aí, assistindo, tiver ideias, né, sugestões, mandem aí nos comentários, né, que assuntos vocês querem mais saber pra gente poder estar sendo orientado. As polêmicas tá vendo, todas, né, aí da construção civil, o que tá sendo discutido, o que vocês acham que tá errado, o que pode melhorar, porque como da mesma forma que eu falei, não há nada tão bom que não possa ficar melhor, mas tem obra que também o contrário prevalece também, né? Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Então a gente tá aqui pra melhorar, né, Campelo? Últimas palavras aí, considerações aí pra gente poder encerrar aqui com as considerações finais. Eu acho que a gente tem que estar em constante evolução, né, em termos de tecnologia e facilitar o trabalho para os nossos parceiros. Então, sempre levar um produto de ótima qualidade
para que não tenha na obra retrabalho. E isso é principal, principalmente para o cliente, que não vai ter não vai perder dinheiro com retrabalho, né? Não vai ter desperdícios na obra. Eu da minha parte, eu agradeço aí o Marcel por ter acatado aí a ideia, e o intuito foi, tá acontecendo, é trazer essa interação entre as áreas, poder estar discutindo, agregando conhecimento, né, para a sociedade técnica e a sociedade civil, que quem consome o produto do Campelo e o meu trabalho, né? E desejar aí sucesso ao pod aí, privilegiado por estar no primeiro episódio aí do pod aí. De discussão é o primeiro episódio. A gente está conhecendo muitos profissionais, a gente tem feito ainda no começo o formato de entrevistas, né, apresentando arquitetos, engenheiros, pessoas que trabalham aí na construção civil, impermeabilizante. A gente já conversou com vários aqui, mas o formato de bate-papo mesmo é o primeiro. Legal, né? Então, está sendo uma satisfação esse bate-papo. Esse cross aqui de segmentos é o primeiro, né? Gostoso, fluiu bem gostoso. Sim, e marinheiros de primeira viagem aí. Mas é que a gente conhece um pouquinho. Só um pouquinho, 40 anos, 30. E quem sabe faz ao vivo, quem né? Sabe faz ao vivo. Área de topografia. Por sorte, eu conheço só um pouquinho de topografia. Pois é, aqui. No começo em topografia. É isso aí, por isso que a gente fala aqui de construção civil, e a gente tem também a Bacefé, que fala de ferro e aço, é a base forte para construção também, que está preocupada, é a Bacefé que patrocina aqui a gente, que é ela que está dando esse impulso inicial, trazendo convidados aqui com muita experiência, né, para a gente começar esse bate-papo, e eu tenho certeza que perdurar por muito tempo aí, tem conteúdo infinito em construção civil. Agradecemos essa participação da Bacefé, né, que proporcionou aqui essa conversa. E fazer esse bate-papo aqui agradável. Exatamente. Certeza. E obrigado mais uma vez, Ed. Queria agradecer o Fábio de ter instigado, né? O Fábio, eu tenho aqui o gravado aqui, Fábio Apoio Guia. Porque ele dá muitos insights. Eu gosto de parceiros que dão feedback, né? Que o feedback é a única maneira que a gente tem para crescer, para melhorar, né? Tanto seja construtivo quanto positivo, é muito importante. Então, obrigado mesmo, Fábio. Obrigado, Campelo, mais uma vez, de ter aceito aí. É isso aí. Obrigado, Ed, por que venham outros. Aceito, né? É o começo, como eu falei, assim, a ideia é essa mesmo. Guia do Construtor, Marcel, que está aí na área aí, já lidando com vários profissionais do segmento, várias empresas, né? Pessoas que já estão no ramo da construção há muito tempo aqui em Sorocaba e região. E a gente entende que o Pode Construir, ele também ele pode ter conteúdos tão interessantes que eles vão transbordar a região de Sorocaba. Acho que não vai ficar só pra cá, entendeu? Então vai ser uma coisa que muita gente que estiver procurando ali no YouTube um assunto, um determinado, né, segmento da construção, ele vai encontrar a gente. Porque tem muito pouco conteúdo de qualidade hoje na internet, a gente sabe disso, por isso que a Bacefé também está investindo, a gente está aqui, né, produzindo conteúdo, e a gente sabe que pessoas que já estão ligadas aí na área vai ter a melhor condição, mais facilidade de produzir um conteúdo de qualidade e principalmente despertar esse interesse nas pessoas em descobrir o canal aí. Então você que está assistindo a gente, aí faz favor, né? Se inscreve no canal, né? Assina aí, fica bonitinho já esperando as notificações de que tem episódio novo para você acompanhar o que está acontecendo aqui no Pode Construir, o podcast da construção civil. Obrigado mais uma vez a todos os participantes. Valeu. E até o próximo episódio. E você, lembre-se aí, Bacefé, aço forte para sua construção, 4 endereços aqui em Sorocaba, e se você precisar também na região, é só ligar para um dos telefones que está aparecendo aqui na tela e chamar a Bacefé, que com certeza a sua obra vai ter muito mais qualidade. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu. Valeu.